por abrir os nossos olhos para verdades tão tremendas, tão absolutas da Tua palavra. Nós nos consagramos a Ti e separamos este tempo, Senhor, para ouvir o Senhor. Repreendemos agora toda inquietação, toda interrupção, no nome do Senhor Jesus. Gera temor em nós, Senhor, e gera paixão pela volta de Jesus. Gera, Senhor, paixão pela sua volta nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Muito bem. Nós estamos falando desde o começo sobre... Começamos lá na ascensão de Cristo, quando Ele é entronizado, e aí fomos avançando e chegamos até aqui no tribunal de Cristo, que é quando o Senhor vai reunir todo o seu povo para galardoar, para definir crentes vencedores e crentes derrotados. Qual é o próximo acontecimento? Qual é o próximo fato? São as 7 taças. E falamos isso a semana passada. É importante você saber que as 7 trombetas fala de acontecimentos gerais, que vai acontecer sobre toda a terra e já vem acontecendo. E as 7 taças diz respeito só ao período daqueles que estarão lá na grande tribulação. Qual é o próximo acontecimento? É a volta triunfal de Cristo. É quando Cristo virá sobre as nuvens com poder e glória para levar toda a sua igreja, inclusive aqueles que foram salvos, né, e que se tornaram vencedores lá na grande tribulação. O próximo acontecimento, e é logo aí na volta triunfal do Senhor, é o tribunal das nações. Olha uma coisa interessante que acontece aqui, irmãos, na volta triunfal de Cristo. Neste tempo, haverá uma coalizão dos grandes exércitos da terra. O exército russo, o exército chinês, todos eles se juntarão para destruir Israel. Porque eles acham que Israel é o grande problema e o grande causador da grande tribulação que está acontecendo sobre a terra. Nesse momento, o Senhor volta, né, na sua volta triunfal, e o que vai acontecer? Ele vai julgar as nações. Abra aí a sua Bíblia, né, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Olha que coisa interessante que o Senhor Jesus diz aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. 25. Certamente você já leu esse texto em alguma situação. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode às suas ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Esse rei aí, você vê que está em letra maiúscula, é o rei Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E olha que tremendo isso, irmãos. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem são estes pequeninos irmãos a que Jesus se refere? A igreja e os judeus.
Então todas as nações da terra que forem benevolentes com os gentios e com os judeus, no tempo da grande tribulação, no tribunal das nações, eles serão também recompensados por isso. Posso ouvir um amém, irmãos? E aí, muito bem, essa volta triunfal do Senhor é para guerra, é para guerrear. Por isso que vai acontecer o tribunal das nações. E aí o que vai acontecer na sequência? O Armagedon ou a vindima. Se você ler lá no Apocalipse 19, você vai ver que o Senhor chama o vale do Armagedon de vindima. O que vai acontecer nesta batalha do Armagedon? Jesus, pela ordem da sua boca, irá limpar e preparar a terra para o seu governo milenar, para o seu governo de 1000 anos. Haverá um tempo, depois dessa batalha aqui, e um pouquinho mais para frente, que nós vamos ver que Jesus vai reinar durante 1000 anos sobre a face da terra. Vai ser um governo maravilhoso, e a gente vai chegar lá. Muito bem. Qual é o próximo fato depois da batalha do Armagedon? É a inauguração do lago de fogo. Quem é que vai ser jogado no lago de fogo? O falso profeta e a besta, o anticristo, serão jogados no lago de fogo. E só eles estarão lá. Até hoje não tem ninguém ainda no lago de fogo. A Bíblia diz, no lago que arde com fogo e enxofre. Vamos abrir lá? Abre aí Apocalipse capítulo 19, verso 20. Abre aí sua Bíblia. Apocalipse 19, 20. Quem não tem Bíblia, acompanha a leitura aqui na projeção. Apocalipse 19, 20 e 20, versículo de número 10. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Capítulo 20, verso de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas isso aqui não vai acontecer agora. Quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre é a besta, ou seja, o anticristo e o falso profeta. Volta lá nos slides. Muito bem. Nós vimos, ou não vimos aqui ainda, né? Depois da inauguração do lago de fogo, vai ter a queda da Babilônia comercial e política. Então, uma coisa interessante aqui, né? Não, ficou mais para trás. Ok. Então, o próximo acontecimento é a queda da Babilônia comercial e política. O que é isso? É o fim de todo o governo humano sobre a face da terra. Vai acabar. Não vai ter mais governo humano quando o falso profeta e o anticristo forem jogados no lago de fogo e enxofre. Nesse momento, acabou. O homem não governa mais sobre a terra. Travou? Ok. E aí sim, agora começa o milênio. Abra lá sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4 e o verso 6. Capítulo 4, verso 6. Capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6. O que diz o texto? E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem é que foi dado esse poder de julgar? Os crentes vencedores. Os irmãos lembram que lá no primeiro arrebatamento da igreja, o arrebatamento secreto, é o arrebatamento dos crentes vencedores. Quem é que vai reinar com Cristo no milênio? Falei para o seu vizinho, é você. Somos nós. Posso incluir você nisso, irmão? Muito bem. Então nós, no reino milenar, o que é o reino milenar?
É um reino que Cristo terá sobre a terra por 1000 anos. Vai ser um reino de muita paz. Vai ser um reino de muita fartura, de muita bênção sobre a terra. A Bíblia diz que nesse período do reino milenar, os que morrerem mais cedo, os que morrerem como criança, morrerão com 100 anos. E os mais velhos terão idade de árvore, ou seja, vão viver muito sobre a face da terra. Serão dias maravilhosos, serão dias de muita bênção sobre a face da terra, o reino milenar, os 1000 anos em que Cristo vai reinar sobre a terra. Amém, queridos? Então esse será o tempo de dar o galardão aos vencedores e o tratamento e disciplina dos crentes relaxados. 3 povos é que vão habitar na terra, os justos, as ovelhas e os judeus. Volta lá no texto de Apocalipse, para a gente terminar de ler. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Posso ouvir um aleluia aí? Muito bem, vamos ver o próximo fato lá. O milênio, depois o próximo fato, é a prisão de Satanás por 1000 anos também. Por que vai haver toda essa paz sobre a terra? Porque Satanás estará preso por 1000 anos. Então, durante o reino milenar, o diabo não vai atuar sobre a terra. Ele estará preso, estará encarcerado. Então vai ser um período extraordinário, né? Vai ser muita bênção. O próximo acontecimento, depois dos 1000 anos, é que Satanás é solto. Aí sim, ele vai causar para esses que nasceram durante o milênio uma espécie de uma prova, para que eles possam mostrar onde é que está o seu coração. Então, após o milênio, é necessário que os que nasceram durante esse período sejam experimentados a fim de que seja mostrado a realidade do coração deles. Olha só o que diz Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, é nas dificuldades que nós manifestamos que tipo de fé nós temos. Nas dificuldades que nós manifestamos, qual é o nível de amor que nós temos pelo Senhor. Se nos momentos difíceis nós fugimos de Deus, é claro e evidente que o nosso coração nunca esteve conectado ao coração do Pai. Então Satanás, depois dos 1000 anos, ele vai ser liberado sobre a terra para funcionar como esse agente, como esse reagente, né, para saber o que está no coração. E aí perceba bem que aqui no milênio ainda não é o casamento da noiva, que é a igreja, com o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Serão 1000 anos de festa, preparando para o dia do casamento da noiva com o Senhor Jesus. Deus é um Deus festeiro, acho que Deus é africano. 1000 anos de festa, irmãos. Posso ouvir um aleluia aí? 1000 anos de festa, preparando para este grande e glorioso dia de nós estarmos com o Senhor eternamente. Muito bem, depois do milênio então, estas pessoas todas que serão tentadas pelo diabo e não se entregarem a Jesus, vai acontecer a última rebelião da humanidade. Porque imagina só, em 1000 anos vai nascer muita gente. E como as pessoas vão demorar para morrer, então seremos bilhões de pessoas sobre a face da terra. E depois que o diabo for solto e for tentar estas pessoas, aqueles que não se entregarem ao Senhor, porque mesmo vivendo debaixo do governo do Senhor Jesus no reino milenar, ainda vai ter gente que vai se entregar para o diabo. O diabo vai conseguir seduzir estas pessoas. E
Embora pareça incrível, mas isso vai acontecer. É a última rebelião da humanidade. Vai ser a última vez em que a humanidade vai se rebelar contra Deus. E o fogo de Deus vai cair sobre este povo, sobre esta humanidade caída, e vai consumi-los sobre a face da terra. Olha só o que diz o verso 8 e 9 de Apocalipse. Neste tempo, o príncipe da paz estará reinando, mas ainda haverá imperfeições por consequência da queda. As imperfeições serão abolidas somente quando chegarem o tempo do novo céu e da nova terra. No final do milênio, Satanás será solto, e apesar da pureza, justiça e retidão do governo de Cristo, nesse período tão glorioso, grande parte da humanidade será seduzida por Satanás e ainda o seguirá na última rebelião contra Deus. Na verdade, isso aqui não é o versículo, mas é uma ênfase que eu quero dar para os irmãos. Depois deste julgamento do Senhor, aí vem o julgamento e o destino eterno de Satanás. Apocalipse 20:10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Este é o momento em que Satanás será julgado e será lançado eternamente dentro do lago de fogo e enxofre. O que vem depois da condenação eterna de Satanás? Vem a segunda ressurreição. Quantos se lembram da primeira ressurreição? Agora vem a segunda ressurreição. Abre a sua Bíblia neste texto aí de Apocalipse 20, no verso 6. Isso é um texto interessante. Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que é bem-aventurado? Bem-aventurado, os irmãos sabem que é feliz. Por que é feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição? Por quê? Porque ele não vai ficar para ser julgado no último julgamento, no julgamento do grande trono branco, onde todos os ímpios, quem são os ímpios? São aqueles que morreram sem Cristo. Os que foram ressurretos na primeira ressurreição estarão diante do Senhor. Não é um julgamento para serem lançados no inferno, mas é um julgamento para receberem galardão, recompensa do Senhor. Agora, já a segunda ressurreição trata deste julgamento onde todo ímpio que morreu sem o Senhor, ele será julgado para a perdição eterna. Que Deus nos livre disso. Amém, irmãos? Volta lá no texto. Vamos ler. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Avança. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado, nós já lemos este texto aqui, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Irmãos, este grande trono branco é o lugar onde haverá o último dos julgamentos, onde todos aqueles que morreram sem o Senhor perecerão. Aqueles que foram julgados lá no julgamento das nações, que perseguiram os crentes, que mataram os crentes, que perseguiram a igreja, não encontrarão benevolência diante do Senhor. Quer saber de uma coisa? Vou te dizer algo aqui. Se o governo bem soubesse, ele abençoaria a igreja, ele facilitaria as coisas para a igreja. Porque aqueles que forem benevolentes com a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, eles serão lembrados por isso no dia do julgamento das nações. Isto é muito importante. Vamos voltar lá para os slides. Muito bem. Depois da segunda ressurreição,
para cada plateia haverá um julgamento, nós falamos isso lá no começo, então já deu para os irmãos perceberem. Primeiro nós temos o tribunal de Cristo, que é para galardoar todos os crentes vencedores. Depois nós temos o tribunal das nações, para julgar as nações que foram benevolentes com a igreja e com os judeus. E por último, o tribunal de Cristo, ou melhor, do grande trono branco, para julgar todo mundo. E é o que vai acontecer aqui. O julgamento de todos os ímpios que morreram durante a história. A última geração de ímpios são os que nasceram durante o milênio e após o milênio se rebelaram contra Cristo e se aliaram ao diabo. Esse julgamento vai determinar o rigor do lago de fogo e enxofre para cada um. Ou seja, aqueles que neste julgamento forem julgados serão jogados, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus nos livre disso. Que nós possamos nos preparar para nunca passarmos por isso na nossa vida. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre estes. No finalzinho ali de Apocalipse, fala de uma maneira muito rápida sobre estes tronos do julgamento. Quem é que será julgado nestes tronos do julgamento? São aqueles que durante a grande tribulação, o reino milenar, sobretudo, tiveram a oportunidade de se entregar ao Senhor e aí passarão por esse julgamento aí. Próximo acontecimento, a terra e os céus incendiados serão desfeitos. Então, tudo aquilo que aconteceu lá na abertura do 6º selo, que caiu fogo sobre a terra, nas taças que foram derramadas também, lá na época da grande tribulação, tudo vai ser desfeito. Não vai ficar nada, Deus não vai deixar nada, vai acabar com tudo. Porque aí vem o novo céu e a nova terra. E na sequência, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém é o tempo da prontidão em que nós nos casaremos com o Senhor Jesus e viveremos eternamente com Ele. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Bendito este dia. Oh, que este dia venha. Amém, irmãos? Estejamos prontos para Ele. O acontecimento 33 é a vitória final sobre o pecado. E o 34 é o domínio eterno de Deus e do Cordeiro, aonde o Senhor reinará eternamente sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre aqueles que o serviram em retidão e desfrutaram da graça, crentes vencedores. Hoje nós encerramos esta série de palavras na nossa igreja. E qual que é a minha expectativa com relação a tudo isso que nós ouvimos nestes domingos? Que todas estas revelações das Sagradas Escrituras, primeiro possa provar para você que o Apocalipse não é um livro selado. Muito pelo contrário, ele é um livro aberto e está à sua disposição, para que você não seja achado enganado no dia em que o Senhor vier tratar com o seu povo, com a sua igreja. Segundo lugar, que produza em nós este senso de urgência. Irmão, Jesus está voltando. Os sinais apontam para isso. Os cavaleiros do Apocalipse já estão caminhando, cavalgando sobre a terra. A fome, a morte, as doenças, tantas desgraças que têm acontecido nos nossos dias. Lembra o que eu disse domingo passado? O que será que vai acontecer essa semana? Aconteceu. Mais 80 e tantas pessoas morreram nesse último ataque terrorista lá na França. Uma tragédia, uma coisa maluca, doida. E se nós formos olhar para os sinais, e eu te aconselho a comprar as palavras que foram ministradas aqui na conferência e ouvir novamente a mensagem que o pastor Aloysio pregou. Irmãos, se você for olhar para a parábola do bom samaritano, lá diz que o bom samaritano pagou para que aquele homem que estava ali moribundo ficasse 2 dias na hospedagem. Ou seja, porque no 3º dia ele voltaria para buscá-lo. Nós já estamos entrando
no terceiro dia da igreja sobre a terra. E Jesus não veio no final do dia, veio no começo, ou seja, todas as profecias bíblicas apontam para a volta do Senhor Jesus. Ela é iminente. Ele está para buscar a sua igreja. E nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos nos preparar para isso. Pastor, como que eu me preparo para isso? Pastor, resume tudo isso daí numa coisa pequena assim, para eu poder me encaixar nisso. Como é que eu consigo viver isso? É simples. Entra na célula, se envolve com os irmãos da célula. Pergunta como é que você faz para dar fruto. Ganha vidas para Jesus, forma discípulos. Não fique preocupado com a grande tribulação, no sentido de você participar dela. Você não vai, no nome de Jesus não vai. Se preocupe com a volta do Senhor Jesus e diga: Senhor, eu quero o teu reino, eu quero o teu reino. Eu vou viver para o teu reino, eu quero experimentar a tua vontade. Chega para o seu líder de célula e fala para ele: como é que eu faço para crescer nessa estrutura? Eu quero crescer, eu quero dar fruto, eu quero avançar. Se encha do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios do Espírito Santo. Diz Efésios capítulo 5. Nós precisamos ser esta igreja que o Senhor espera que sejamos. Ser uma resposta para a nossa geração. Ouça o que eu vou te dizer. Esta cidade precisa de você. Esta cidade precisa de nós. Você tem pessoas que trabalham junto com você, que precisam de você, que precisam que você abra a sua boca e diga para elas uma única coisa: Jesus está vivo e Ele pode mudar a sua história. As pessoas com quem você se relaciona passam por problemas e elas não sabem o que fazer da vida delas, e não sabem mesmo. A gente era assim. Mas o dia que nós encontramos Jesus, tudo mudou na nossa vida. Então o que nós precisamos dizer para essas pessoas? Não, olha, vem para a minha religião. Olha, para, esquece esse negócio de religião. Religião divide as pessoas. Não fale de religião. Você não é um religioso. Você é discípulo de Cristo. Você é homem de Deus. Deus tem mudado a sua vida. Deus tem mudado a sua história. E é isso que você precisa contar para as pessoas. O que Jesus fez por você. Nós não sabemos mais viver sem o Senhor. Não sabemos mais viver sem ter um culto dominical para a gente ir. Não sabemos mais viver longe da companhia dos irmãos. Não sabemos mais viver sem a presença de Deus. Nós já esquecemos. Já esquecemos o que é viver sem paz. Já esquecemos o que é viver angustiado, oprimido, endemoniado, cheio de maldição sobre nós. Nós já esquecemos disso, porque Jesus já fez uma grande obra na nossa vida. Já esquecemos o que é chegar em casa e não ter paz em casa, porque a nossa casa tem a paz que excede todo entendimento. Já esquecemos como é viver atormentado, porque não somos mais atormentados, agora nós somos livres e abençoados. Nós já esquecemos como é viver sem alegria, porque por mais que você tenha problemas, lá dentro de você tem uma alegria que vem de Deus para o seu coração. E é isso que o mundo precisa saber. É isso que as pessoas precisam descobrir. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Lá na cruz Ele levou toda a maldição que havia contra nós, e nós somos livres. Você é uma bênção agora. Você não só tem bênçãos, como você é uma bênção. E o que nós temos aprendido aqui é exatamente isso. Que nós não estamos só atrás de bênção. Ah, porque eu quero um carro novo, quero uma casa nova, quero. E Deus vai dar, porque Deus ama. E Deus você não tem que ter vergonha da sua prosperidade. Prospere mesmo. Enriqueça mesmo, seja abençoado mesmo. Tenha muito dinheiro mesmo. Tenha tudo que você quiser. Mas além destas coisas que vão ficar por aí. Esses dias o Mário mandou uma foto lá no grupo dos casais radicais, né, de um homem que foi enterrado dentro do carro dele. Pois é, foi o que deu para levar. E até a sepultura só, porque isso não vai para a eternidade. Um carro velho, foi o que deu para levar. Só que nós
temos muito mais coisa que nós podemos levar para a eternidade. A nossa vida e a vida daqueles que nós vamos ganhar para Jesus. Eu quero profetizar no seu coração um despertamento espiritual. Eu quero profetizar no teu coração que estas palavras liberem uma paixão pelo Senhor incontrolável. Que você se apaixone por Jesus e pelo propósito de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque todas as demais coisas não servem para nada, são fúteis, vão ficar aí. Elas servem para nos abençoar, elas servem para nos servir. Nós não vivemos em função de coisas, nós vivemos em função do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. E eu quero declarar que você não só tem bênçãos, como você é uma bênção. Você, aonde você chega, a bênção de Deus chega junto. Aonde você coloca as suas mãos, Deus vai prosperar. Aonde você abrir a sua boca, Deus vai confirmar as palavras saírem da sua boca. Você estará sempre por cima e nunca por baixo. Deus te colocará sempre como cabeça e não como cauda. O Senhor honrará o trabalho das suas mãos. Deus fará de você alguém conhecido como alguém que tem frutos, tem realidade. Os seus frutos se verão de longe, porque você vai crescer muito, você vai avançar muito, você vai prosperar muito. Eu sinto no meu coração de liberar palavras sobre você nesta manhã, porque você é um crente vencedor, não te faltará nada. A bênção do Senhor é sobre a sua vida, o favor de Deus é sobre você, a graça te alcançou, e esta graça que te alcançou, ela abre portas, ela faz o impossível acontecer. A graça que te alcançou, ela te coloca numa posição destacada. A graça que te alcançou, ela te protege. Você é de Deus, você é de Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. O sangue do Senhor Jesus está sobre a sua vida, e o diabo não pode tocar em você. Eu declaro que todo sofisma, toda mentira do diabo, todo paradigma errado, toda cegueira de entendimento, toda frieza espiritual, toda indiferença ao mover do Espírito Santo, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu libero um avivamento no teu coração, avivamento no teu coração, avivamento no teu coração. As pessoas não vão te reconhecer, porque você está sendo levantado por Deus para ser uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Eu quero usar a autoridade que eu tenho como pastor desta igreja para declarar que todas as correntes e grilhões sejam quebradas agora, em nome de Jesus, e que o Senhor te ponha de pé, e que você se depare com a glória, que você seja cheio da glória, que você seja cheio do fogo, da unção de Deus. Que você cresça, prospere, avance, que você tenha uma visão nova acerca do reino de Deus e das coisas que estão por vir. O Senhor é o teu Deus, o Senhor é o teu Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé neste momento. Queria convidar você a se reunir com a sua célula aí no seu lugar. Queria te convidar que você começasse a orar aí uns pelos outros. Você começasse a fazer algo que você nunca fez aí agora. Se esta série de palavras sobre a visão dos vencedores, sobre o Apocalipse, tem feito alguma diferença na sua vida, chegou a hora de você mostrar isso. Chegou a hora de você dizer: Senhor, eu quero ver isso acontecendo. Chegou a hora de você dizer: vai ser diferente. Este tempo de palavra de Deus que estamos ouvindo, estas palavras do Senhor, nós não estamos pregando aqui coisas banais, não estamos aqui sendo repetitivos e falando coisas paroleiras, estamos aqui ministrando as verdades eternas, e eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã, eu sinto o mover do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã. Oh, Espírito Santo, não fique olhando para mim mais, não. Comece a falar em línguas aí. Comece a falar em mistério com o teu Deus. Comece a ser cheio do Espírito Santo.
Fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui nesse culto hoje. O Senhor me trouxe para esse culto hoje porque o Senhor quer dizer para mim as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Eu vou dar uma resposta, Senhor, porque eu não quero me perder no final dos tempos. Eu não quero me perder no final dos tempos. Eu não quero me perder no final dos tempos. Deus não está preocupado se você tem pecado ou não. Deus não está preocupado se você é pecador ou não. Ele sabe que você é. Ele sabe que eu sou. Ele sabe que nós não valemos nada. Mas mesmo não valendo nada, Ele nos alcançou, Ele nos ama. E Ele não abre mão de nós. Ele não abre mão de nós. Osvaldo. Quero que os líderes de célula entrem no meio das suas células. Entrem aí no meio da célula. Entrem aí no meio. E comece a orar. Entra aí no meio. Tira as cadeiras. Entra aí no meio. Seja profeta aí no meio da sua célula. Mário, toma posição aí, Mário. Entra aí no meio da sua célula. Comece a orar aí. Mário, Américo, se posicione aí no meio da célula. Comece a orar pelos irmãos. Nassone, entra aí no meio, Nassone. Comece a orar aí. Se posiciona aí, Nassone. Sejam intensos. Vamos mudar esta realidade espiritual hoje. Chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo. Creva. Creva. Barreto, vem orar aqui também. Oh, aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo mover do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos, meu Deus, para a revelação das Escrituras Sagradas. Sacerdotes ungidos, uma igreja de crentes incendiados. Abadarassuri candaramai, repalabadarabassuri oudarabachébia, radarabassuri candaramantuia andaramai. Faz
Faz a tua obra, Senhor. Se ao Faz a teu tua lado obra, estou, seguro Faz a em tua obra, tuas Senhor. mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Levanta este povo, meu Deus. Desperta o teu povo, Senhor. Tu és digno. Coloca o teu povo de pé, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Faz tudo novo, meu Em Deus. frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Sim, meu Deus. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, Fogo de eu Deus. nada temerei. Líderes, distribuam fogo Eu aí. irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos cantar esta canção desde o começo, todos juntos. Vamos encerrar a reunião desta manhã, dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. A minha salvação, te me renderei. Sim, Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sim, Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Sim, meu Deus. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Declare isso. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, sim, Senhor. Sim, meu Deus. Eu quero ouvir você cantando ao Senhor com muita alegria, no fundo do seu coração. Tu
Sim, Senhor. Que lindo, Jesus. Ouve a tua igreja. Que lindo, Senhor. Ouve esse coral, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só a igreja. Vem, Senhor. Ouve a tua igreja, Senhor. Isso é o que queima no nosso coração, meu Deus. Vem, Jesus. Bem forte, diga. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aplauda ao Senhor, Ele é digno. Aplauda ao Senhor, Ele é digno. Oh! Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por aquecer o nosso coração com as verdades da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos fazer compreender os mistérios das Tuas Escrituras. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra de todos os domingos. Obrigado pela comunhão dos irmãos, por esta família linda que o Senhor está levantando aqui nesta cidade. Que nós possamos ver, Senhor, esta transformação a cada dia e este amor pela expansão do Teu reino. Milhares e milhares e milhares de pessoas possam cantar esta canção. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós te adoramos. E que o poder de Deus Pai, que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a poderosa unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre, e sempre, e sempre. Aplauda ao Senhor, Ele é digno. Posso ouvir um aleluia aí? Dá um abraço no seu irmão e tenha um domingo